Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre marketing médico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comentários negativos. Aqueles comentários que o paciente pode deixar no Facebook, no Reclame Aqui ou em qualquer outro veículo de comunicação sobre o seu trabalho, sobre a sua clínica ou seu consultório. Nós sabemos como é constrangedor e como é ruim para a sua reputação ter comentários negativos. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: o médico pode demorar anos para construir uma boa reputação, mas apenas com poucas palavras alguns pacientes podem denegrir essa reputação e acabar com essa reputação. Por isso é importante você saber lidar com essa crise, saber gerenciar essa crise que são os comentários negativos. Na literatura, no passado falava-se que 95% dos pacientes, dos clientes insatisfeitos não reclamavam. Então apenas 5%, de cada 100 que você atendia dos insatisfeitos, apenas 5% reclamavam. Porém, atualmente, com a internet, esse cenário mudou. Sabemos que hoje em dia as pessoas têm noção do quanto vale a sua palavra e também do quanto vale esse seu review, esse seu comentário, negativo ou positivo. E até porque tem muitos sites que oferecem essa oportunidade. Então eu sempre digo que hoje, de cada 3 pacientes insatisfeitos, pelo menos um vai reclamar. Por isso é super importante você saber gerenciar essa crise de comentários negativos no seu consultório, seja você, seja sua secretária ou algum subordinado. É super importante, porque pacientes vão reclamar mesmo você tentando blindar. Mas, Vitor, eu vou tentar blindar, eu vou desativar no meu Facebook aquela opção que eu não vou deixar os pacientes mais comentarem. No meu site ninguém vai poder comentar mais nada e assim eu vou estar livre de comentários negativos. Isso é um engano. Existem centenas de sites que o paciente pode fazer esse comentário negativo sobre o seu trabalho. Até no Google, por exemplo. Se você tem cadastrado no Google sua clínica, o paciente pode entrar lá e fazer um review. Você está entendendo? Até, por exemplo, no Reclame Aqui ele pode reclamar. Então, blindar, tentar fazer com que o paciente não encontre nenhum canal para reclamar, isso não vai dar certo, porque sempre vai ter um canal para esse paciente reclamar. E até porque essa é uma faca de 2 gumes. Eu sempre falo para o médico, prova social faz com que o paciente procure médico, faz lotar a agenda de consultório. Então, se você mina, por exemplo, no seu Facebook, faça com que o paciente não tenha como reclamar sobre o seu trabalho, você também faz com que o paciente não tenha como elogiar. Então, imagina se você tem um monte de elogios na sua página, você decide retirar porque tem apenas um comentário negativo. O ideal é saber trabalhar, saber gerenciar essa crise, saber trabalhar esse comentário negativo. Então, como gerenciar esse comentário negativo sobre o seu consultório, sobre o seu trabalho, o seu serviço? Uma das maneiras é você, primeiro, se adiantar e receber todo esse comentário previamente, ou até mesmo que você consiga resolver ele em horas. Como fazer isso, Vitor? Existe uma ferramenta no Google chamada Google Alerts. Então, eu até tenho um vídeo, depois você procure, Google Alerts para médicos. Toda vez que algum paciente ou alguém escrever algo sobre o seu nome ou com o nome da sua clínica, você recebe um e-mail do Google avisando, fulano de tal escreveu tal coisa sobre você. Então você consegue resolver na hora. Porque timing é super importante no gerenciamento de crise. Imagina um paciente que fez algum comentário negativo há 5 meses sobre o seu trabalho e só agora você responde. Que credibilidade você tem? E outra, além da credibilidade, como que você vai conseguir resolver um problema que estava há 5 meses? Então, agir no timing correto é a melhor maneira. Mas vamos falar mais a fundo de como resolver isso. Primeiro, nós temos que entender o porquê que esse paciente faz essa reclamação. Eu costumo dizer que o paciente faz essa reclamação primeiro. Ele age como uma criança quando faz birra. Sabe a criança, ela faz birra porque ela quer tal coisa? E o paciente muitas vezes vê que apenas ao reclamar ele vai conseguir solucionar o problema dele. Isso porque as grandes empresas o acostumaram assim na era digital. Então, um paciente que vai lá e reclama no Facebook, no Twitter, no Instagram de uma grande empresa, e ela vê que tem muito cliente que começa a ver aquilo lá e se tornar algo negativo, ela vai lá e resolve o problema. Então, o seu paciente não é diferente. Ele está acostumado a primeiro reclamar para depois resolver. Então, você tem que entender o porquê que ele faz isso e como resolver esse problema. Eu digo que para resolver esse problema, você não pode ter 2 perfis de funcionários na sua clínica ou no seu consultório. O primeiro é o perfil burocrata. Apesar de você ter um funcionário ou ter funcionários burocratas na sua clínica
lhe garante uma boa execução das tarefas diárias, então esse burocrata ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer certinho. Você ter um funcionário, um colaborador burocrata para resolver problemas de reclamação de pacientes, problemas de gerenciamento de crise, não é bom. Porque esse burocrata, quando o paciente reclama, fala, ó, aconteceu isso, vai na recepção e reclama, ou reclama na internet, no Facebook, aconteceu isso comigo. O burocrata ele apenas vai ler o que rege a clínica ou o consultório e vai responder, olha, de acordo com nossas regras, o prazo de retorno ou isso é assim e a gente não pode fazer mais nada. Esse burocrata, ele não tem a criatividade e tampouco a empatia de, mesmo com que as regras da clínica ou do consultório sejam X, ele procurar falar para o paciente o Y ou ter autonomia para resolver esse problema. Então o burocrata muitas vezes pode arruinar essa sua estratégia de resolver problemas. E o outro é aquele funcionário um pouco inativo, é aquele que demora para responder, ele não é proativo na verdade. Então acontece hoje, ele não tem o timing, ele quer resolver daqui uma semana, ele quer resolver daqui um mês. Isso porque eu vou falar por experiência própria. O paciente, raras vezes a primeira coisa que ele faz é reclamar. Ele vai no Reclame Aqui, ou ele vai no site ou no Facebook, por exemplo, da clínica e faz aquela reclamação gigantesca e fala mal sobre o seu trabalho. Raras vezes ele faz isso em primeiro momento. A primeira coisa que ele faz, geralmente, é ir até a recepção e tentar resolver com esse funcionário, enviar um e-mail, ligar. Então, quando você tem alguém que não é muito proativo e que recebe um e-mail hoje, e eu vou responder, aí passa uma semana, passa 2, 3 dias e não responde, e não age no timing certo, aí esse paciente vai para o segundo estágio, que é reclamar abertamente. Então, primeiro ele tenta resolver internamente, para depois reclamar. Poucos são os pacientes que já vão direto já reclamar em um grande site. Então, se você tem esse funcionário com um perfil que não é proativo, que acumula muitas coisas e deixa para resolver depois de certo tempo, isso não vai dar certo. Aí sim você vai ter a sua reputação arranhada. Um burocrata e alguém que não é proativo não vai ajudar em nada para você resolver esse problema dentro da sua clínica. Um paciente espera, quando ele relata um problema, ou quando ele envia um e-mail, um telefonema para a sua clínica, ele espera atenção. Ele espera ser visto como único, porque na cabeça dele, ele é único. Então você vai ver que muitas vezes esse paciente vai relatar o problema da seguinte maneira: olha só que descaso, eu tive que me ausentar do trabalho hoje, vou perder algumas regalias do meu trabalho, porque eu tive que ausentar, vou perder pontos com o meu chefe para vir até a consulta e demorou 1 hora para ser atendida. Ou seja, na vida dele, aquela sua 1 hora causou um problemão. Então, ele quer atenção. É como se aqueles 100 pacientes que você tivesse atendido no dia, na verdade não importa, na verdade importa 1 para 1. Na cabeça dele você não atendeu 100, você atendeu só 1. Então, é fundamental que você veja ele como um ser único e que você dê atenção para ele. Agora vamos falar um pouco sobre a parte prática. Como resolver esse problema com pacientes insatisfeitos que reclamam? Eu digo sempre, primeiro, resolva rápido, timing, resolva rápido. E segundo, não resolva rápido. Mas como assim, Vitor? Que incoerência. Eu sempre falo assim, o paciente reclamou, o paciente ligou, enviou e-mail, no máximo em 1, 2 horas envio um e-mail para ele. Olha só, fulano de tal, eu vou falar com o responsável, seu problema vai ser resolvido, fica tranquilo, tranquiliza esse paciente. Então é resolver rápido, tranquilizar esse paciente. Eu vou falar com o doutor, vou falar com o médico, eu vou falar com o responsável pela clínica, pelo faturamento, e vou resolver teu problema. Fica calmo, em 1, 2 dias te respondo. Então você foi rápido para enviar uma resposta para ele, porque ele quer uma resposta. Quando eu digo agora não resolva rápido, é não agir com impulso, aquela maneira passional. Porque você, por exemplo, chega a mensagem, na hora você vai ler e vai falar, poxa, será que esse sujeito não tem bom senso? Caiu o mundo aqui na minha cidade hoje, choveu muito, minha filha nasceu ontem, agora ele está reclamando de meia hora de atraso, minha filha nasceu ontem. Não responda rapidamente e principalmente não responda com paixão. Porque você tem paixão no seu consultório, na sua clínica. E se você não tratou aquilo de maneira correta, se você não proporcionou para ele um atendimento satisfatório, você também tem alguns problemas na sua vida pessoal que talvez impediram você de resolver aquilo da melhor maneira possível. Por isso sempre respire fundo. Não responda na hora.
Outra maneira de resolver esse problema é sempre, quando um paciente vai lá e faz aquele texto gigante, por exemplo, no seu Facebook, é já responder logo embaixo. Olá, fulano de tal, vamos resolver? Eu vou te mandar uma mensagem por inbox. Assim, os outros pacientes que vão ler essa sua resposta, vão falar, olha só, ele realmente tentou resolver esse problema, olha só que sujeito solícito. E outra, o paciente em si vai ver que você tem uma total atenção e você tem descrição, isso é fundamental. Outra maneira de resolver isso, além do inbox, que eu sempre falo para o médico, tome a frente dos problemas da sua clínica e do seu consultório. Ou seja, ligue você mesmo. Por mais que o problema não tenha sido com você, ou que não seja você que tenha que resolver, seja o faturamento da sua clínica, seja a secretária, ligue você mesmo. Mostre quem é o capitão desse barco. Liga e fala, olá, aqui é o Dr. Fulano de Tal, aqui é o Dr. Vitor Jaci, aconteceu um problema com você? Aconteceu. Escute o que esse paciente tem para falar, porque igual eu disse, ele precisa de atenção, e aí sim você vai oferecer alternativas para resolver esse problema. Mas sempre ligue. Eu, em uma clínica gigantesca que eu trabalhava, no qual o médico era super ocupado e trabalhava também em canais de TV, mas ele sempre encontrava tempo para ligar para esses pacientes insatisfeitos, mesmo que o erro não tenha sido dele, tenha sido de um outro profissional. Então resolver você mesmo é fundamental. Para finalizar, eu sempre falo para o médico o seguinte, você sempre tem que ser, na hora de gerenciar essa crise, comentários negativos, tem que ser humilde. E ser humilde e perguntar para o paciente sempre primeiro, como você acha que eu posso resolver isso? Se você não sabe como resolver. Sempre tem que perguntar para ele, como você acha que eu posso resolver? Porque na cabeça do paciente ele reclamou, mas ele já tem uma solução para isso. Então não vale a pena você escutar como esse paciente acha que você pode resolver esse problema. A outra maneira que eu também sempre falo para resolver depois esse problema é se desculpar. Se desculpar em seu nome, em nome da clínica, em nome do profissional, do colaborador que errou. Se desculpar com o paciente é fundamental numa finalização de tudo. E por fim, agradecer a crítica. Agradecer a crítica é fundamental. É falar para ele, fulano de tal, muito obrigado por essa sua crítica, porque só assim nós poderemos melhorar. Quantos pacientes também não pensam a mesma coisa e não reclamaram? E pelo seu ato eu vou conseguir melhorar minha clínica, afinal eu não sou super-homem, eu sou um médico, eu tenho meu tempo limitado, muito obrigado pela sua reclamação. No final de tudo, resolver sempre depois que a reclamação foi feita e você respondeu lá que queria resolver isso por inbox, pessoalmente com o paciente, ligou para ele, sempre treinar os seus funcionários para ir abaixo da reclamação, caso o paciente não retirou, e lá abaixo escrever obrigado pela sua compreensão, a reclamação ou o problema foi resolvido, espero contar com você, espero te ver novamente no meu consultório, na minha clínica. Assim, a exposição que você vai ter nesse comentário vai se tornar de negativo para positivo. Por quê? Porque você resolve problemas. Isso é um ponto positivo. Os outros pacientes, os potenciais pacientes, as pessoas que lerem essa sua resposta vão ver que você é uma pessoa solícita, que muitas vezes pode até errar e não proporcionar um 100% de atendimento satisfatório, mas que tem atenção com o paciente e sempre está disposto a resolver os seus problemas. Do mais, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, principalmente deixe um comentário, me conte um pouco como você lida com as crises no seu consultório, na sua clínica. Siga também os meus canais nas mídias sociais, o meu site Vitor Jaci, que tem centenas de artigos sobre marketing médico. Acompanhe meu trabalho, Vitor Jaci, sobre marketing médico. Do mais, um grande abraço, sucesso na sua clínica ou no seu consultório.